Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Então vamos ao estudo de hoje. Davi, no Salmo 34, 22, faz uma declaração tremenda a respeito de uma obra que Deus realiza na vida dos seus servos. Ele diz que o Senhor resgata a alma dos seus servos. Resgatar é libertar o que ficou preso, é tirar do cárcere, é libertar do cativeiro. Enfrentamos situações na vida em que as nossas emoções podem ficar presas. São circunstâncias que adoecem a alma e dessa forma o cativeiro acaba se estabelecendo. E assim nós somos aprisionados a sentimentos e pensamentos que nos consomem e tiram de nós a força e o poder de reação. Enquanto estamos aqui nesse mundo, não estamos livres de situações que nos machucam. Por isso, devemos tomar cuidado para que nada venha prender a nossa alma. Sendo assim, sabendo que a alma pode ficar presa, necessitando de resgate, vejamos nesta meditação algumas coisas que podem aprisionar a alma. Em primeiro lugar, consideremos as decepções. Elas podem nos prender principalmente quando nos decepcionamos com aqueles que amamos. Muitos pais estão decepcionados com seus filhos, pois tinham uma elevada expectativa que acabou não se cumprindo. Da mesma forma, muitos filhos também vivem decepcionados com os pais. Existem esposas decepcionadas com os maridos, muitas delas desoladas porque tinham uma esperança que acabou morrendo. Certamente os maridos também podem se decepcionar com as esposas. Nos relacionamentos na igreja, no convívio com os nossos irmãos, podemos também sofrer decepções. Quando somos tomados pela frustração, a alma pode se abater e se recolher. É nesse estágio que entramos no cárcere. Deixamos de acreditar nas pessoas e no isolamento acabamos dando lugar à amargura. Por isso, é sempre bom lembrarmos que não somos perfeitos e podemos frustrar o nosso semelhante. De repente, quando a gente menos espera, a decepção pode estar diante de nós. Nessa hora, temos que ter zelo com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, para que não sejamos assim lançados no cárcere. Em segundo lugar, temos que levar em consideração os fracassos pessoais. Nesse caso, a questão também é decepção. Porém, isso acontece quando frustramos a nós mesmos. Quantas pessoas deixaram de lutar porque um dia fracassaram e com isso decidiram que elas não têm mais condições de vencer. Os reveses da vida, se não forem curados, tornam-se cárceres que aprisionam a alma. Deus é insistente, Ele nunca desiste de nós. O seu amor o levou a entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Porém, quando fracassamos, é muito comum esquecermos do caráter amoroso de Deus e entrarmos na prisão. Não deixe que isso aconteça com você. Continue lutando. Levante-se na autoridade do nome de Jesus. Vença a sua alma. Se você não conseguiu na primeira, conquiste na próxima. Se você fracassou, lembre-se que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, o Deus da segunda oportunidade. Ele te ama. Outro cárcere da alma é a falta de perdão. As ofensas que nos fazem podem produzir feridas muito profundas. E se não soubermos perdoar, sentimentos podem adoecer dentro de nós. Sabendo disso, Jesus, na oração do Pai Nosso, você sabe muito bem disso, lá em Mateus 6,12, ensina que devemos perdoar. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Veja que Jesus condiciona o receber perdão ao dar perdão. Muitas vezes queremos ser perdoados, porém não há disposição em nosso coração em perdoar. Liberar perdão àqueles que nos prejudicaram é, sobretudo, uma forma eficaz de libertação. Quando vivemos dominados por sentimentos negativos em relação aos que nos ofenderam, isso revelará
o nosso cárcere. Portanto, jamais se esqueça que perdoar beneficia muito mais ao que perdoa do que propriamente ao que foi perdoado. Não deixe a sua alma presa no cárcere da falta de perdão. Você foi chamado para ser livre e nada pode lhe prender, a menos que você permita. Em quarto lugar, temos que considerar as experiências amargas do passado. A isso nós chamamos de traumas. São situações negativas que vivemos no passado que influenciam o nosso presente. Os traumas são feridas abruptas e repentinas que nos marcam e determinam o nosso comportamento. Muitas pessoas vivem presas por imagens mentais que lhes tiram a ousadia e lhes roubam a paz. Outras agem de uma forma que nem mesmo concordam. Circunstâncias dolorosas que vivenciamos precisam ser tratadas para que não se convertam em cárceres existenciais. Devem ser reconhecidas, confessadas, a fim de que o nosso interior seja tratado. Quando tratamos o nosso passado, ele se torna uma base firme que sustenta o nosso presente e nos ajuda a construir um belo futuro. Vimos na primeira parte deste estudo que a alma pode ser encarcerada como resultado das circunstâncias que ela enfrenta. Vimos também 4 cárceres que podem aprisionar a alma: as decepções, os fracassos pessoais, a falta de perdão e os traumas do passado. Lembre-se que Davi falou que o Senhor resgata a alma dos seus servos. Desse modo entendemos que há esperança para a alma. E mesmo que ela tenha sido presa, será resgatada. Se a alma não está presa, este ensino também nos ajuda a preservar a alma em liberdade. Vejamos então com Davi como isso acontece. Em primeiro lugar, veremos o poder da adoração. No verso 3, Davi diz: engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Paulo afirma lá em Efésios 1,16 que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Isso significa que um dos grandes objetivos da criação é a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Adorar faz parte da nossa natureza. Por isso o homem, quando não sabe disso, acaba adorando falsos deuses. Como não pode ficar sem adorar, ele passa a idolatrar. Coloca no lugar de Deus time de futebol, esportistas, cantores, atores, bandas de rock, etc, etc, etc. Mas jamais encontrará verdadeiro prazer para a sua alma. Um dos segredos de Davi era a adoração. Quando pressionado pelo inimigo, ele adorava ainda mais ao Deus vivo. Quando adoramos a Deus, nos sentimos bem, porque esta é a nossa vocação. Portanto, por maiores que sejam os problemas e as aflições, não se esqueça que você é um adorador e a adoração liberta e protege a alma. No verso 4, Davi diz: busquei ao Senhor e ele me acolheu. E no verso 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Buscar a Deus é voltar-se para Ele, é dar crédito ao seu poder e reconhecer o seu amor. Muitas vezes, quando a nossa alma está abatida, ao invés de buscarmos a presença de Deus, buscamos em nós mesmos ou nas pessoas a saída para as nossas aflições. Porém, não é isso que Davi propõe. Ele diz que estava aflito e clamou, e o Senhor o ouviu. Ele diz que buscou o Senhor e foi acolhido. Desse modo, seguindo o conselho de Davi, faça de Deus o seu refúgio. Busque a sua presença e você será acolhido. Quando estiver aflito por alguma circunstância, clame e o Senhor lhe ouvirá. Não existe lugar melhor para estarmos do que a presença de Deus, sobretudo quando estamos em meio às lutas. É na presença de Deus, é na presença dele que somos tratados e fortalecidos. Em terceiro lugar, no verso 5, Davi traz um ensino primoroso. Assim diz o salmista: contemplai-o e sereis
iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Davi está dizendo que nós devemos contemplar ao Senhor. O que vem a ser isso? Qual o objetivo dessa direção? Bem, a resposta está no significado da palavra contemplar. Contemplar também significa admirar, parar para ficar olhando. É evidente que ao pararmos para contemplar ao Senhor, estaremos dando atenção ao Senhor e cultivando a nossa intimidade com Ele. Davi afirma que ao contemplarmos ao Senhor, nós somos iluminados, ou seja, na intimidade com o Senhor, a escuridão é dissipada. Aquilo que não conseguimos enxergar se torna visível, o que está nebuloso é esclarecido, o que nos envergonhava é resolvido. Por isso ele diz que os nossos rostos não sofrerão vexame. Portanto, cultive a intimidade com o Senhor e assim a sua alma também será protegida. O quarto ponto tem a ver com o nosso compromisso com o Senhor. No verso 9, Davi diz que devemos temer a Deus, pois nada falta aos que o temem. Temer a Deus significa respeitá-lo, levá-lo a sério. Não podemos nos relacionar com Deus como se ele fosse um servo sem vontade própria que vive à nossa disposição. O nosso Deus é um Deus de palavra e temos que respeitar o seu querer. Veja que há uma promessa para quem o teme: nada lhe faltará. Temer o Senhor é confiar na justiça que está expressa no sacrifício vicário de Jesus. Paulo diz em Romanos 8,30 que os que foram chamados por ele, estes também foram justificados. A nossa justiça não é produto de obras, mas é resultado da nossa fé no ato de justiça que foi realizado pelo Senhor na cruz do Calvário. Todos os que creem em Jesus e o levam a sério, esses são justos. Davi revela no verso 17 que os justos clamam e são ouvidos pelo Senhor, que os livra de todas as tribulações. Isso é tremendo. Deus nos liberta de toda opressão que vem contra a nossa alma. Esse é um modo eficaz de livrarmos a alma do cárcere e mantê-la em liberdade. Em último lugar, no verso 18, Davi ensina que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Temos que aprender e jamais esquecer que o quebrantamento nos leva para junto do coração do Pai. Muitas vezes, os trabalhos e as lutas do nosso dia a dia vão endurecendo a nossa alma e assim, além de enfermar o nosso exterior, vamos nos afastando da presença de Deus. Aí está o nosso maior erro, porque a cura da alma está na presença do Senhor. Quando nos derramamos diante dele, lavamos o nosso interior e somos restaurados. Davi diz no Salmo 51, verso 17, que Deus não despreza um coração quebrantado, mas, pelo contrário, ele é atraído pelos quebrantados. Quando há quebrantamento, as portas do cárcere são abertas e alcançamos libertação. Sendo assim, quebrante-se diariamente diante dele, ouça sua voz e viva em liberdade. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.